As áreas com baixa umidade do ar aumentam nos próximos dias no Brasil e algumas cidades já enfrentam situação de alerta. Como prometido, Marco Antônio Mendes está aqui no estúdio para trazer as informações do tempo. Quais são as regiões, os lugares que há mais preocupação diante desses alertas? Marco, boa noite. Yuri, boa noite para você que está acompanhando a gente também. Yuri, as áreas mais centrais do Brasil é que estão preocupando mais justamente porque a umidade do ar tem ficado muito baixa. E aí a gente chama a atenção que essa secura ela vai se espalhar, vai impactar 14 estados brasileiros até o fim dessa semana. E a baixa umidade do ar ela é uma característica de grande parte do país durante agora essa estação, o inverno. E tem alguns motivos para isso acontecer. Vamos dar uma olhada aqui na nossa imagem de satélite, entender por causa disso. Quase não tem nuvens sobre grande parte do Brasil. Isso aqui é como se as massas de ar que atuam nessa época do ano praticamente ali, sugassem toda a umidade da atmosfera e aí esse ar seco acaba impedindo a formação de nuvens de chuva. E isso afeta principalmente as áreas mais centrais do Brasil, onde as frentes frias que vêm lá da região sul têm uma certa dificuldade para poder chegar. Hoje, por exemplo, cidades aqui como Sorriso, Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, Porteirinha, em Minas Gerais, e também Monte Alegre, aqui de Goiás, tiveram todas elas umidade relativa do ar que é abaixo dos 20%. E amanhã essa condição só tende a piorar mesmo, desde aqui o interior de São Paulo até o sul do Pará, umidade relativa do ar aqui abaixo dos 20%, dos 30%, sendo que o ideal, a gente sempre fala, né, é aquela questão de a umidade estar acima dos 60%. E aí, por que a gente faz esse alerta vez ou outra, a gente está falando sobre essa questão? É que a baixa umidade do ar, ela vai muito além da questão do desconforto, né? Ela resseca aqui as vias respiratórias, acaba agravando doenças como asma, rinite, acaba aumentando também a poeira, a poluição. Aqui em São Paulo é muito comum, a gente consegue ver a poluição no horizonte. E, claro, tem também a questão do risco de queimadas que acaba se agravando, Yuri. É uma situação que acaba preocupando muito nessa época do ano. Pois é. Agora, Marco, tem alguma previsão de melhora dessa condição? Yuri, sabe que mais no fim dessa semana, na sexta-feira, deve chegar uma frente fria no sul. As chuvas elas tendem a se espalhar um pouquinho mais, chegando até algumas áreas mais centrais. Não vai ser uma chuva forte, não vai resolver o problema, mas alivia. Dá uma aliviada. Só que enquanto isso não acontece, enquanto essa frente fria não chega, essa quinta-feira vai ser bem ensolarada. Veja, grande parte aqui do Brasil está em amarelo, tempo firme em praticamente todas as regiões. Pode chover fraco nessas áreas que a gente vê aqui, estão em verde, como no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, sul da Bahia, algumas áreas aqui entre Pernambuco, todo o litoral norte do Nordeste até o Amazonas. Vamos ver as temperaturas para amanhã. Centro-norte do Brasil, como a gente vê aqui nesse vermelhão, continua bem quente. Então, Teresina, Palmas, com temperaturas máximas chegando aqui aos 33, 32 graus, Belém chegando aos 32, Manaus 31, assim como Cuiabá, que também vai aos 31 graus. Salvador tem máxima prevista de 28, 26 em Belo Horizonte, Rio de Janeiro só 22 graus. Agora, no sul do Brasil, o frio ainda está intenso, mas vai perdendo força nesses próximos dias. Amanhecer gelado em Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, mínimas aqui de 3 a 8 graus e veja que à tarde praticamente não esquenta quase nada, não chega nem aos 20 graus. São Paulo é que amanhã tem máxima de apenas 21 graus também. Agora, veja essas imagens feitas pelo caçador de geada, o Michel Lenhag. Veja, uma camada de gelo se formou num lago da Serra Catarinense. Temperatura chegou a menos 6 graus e congelou também o pasto que animais estavam se alimentando. Tudo branquinho aí, geada ampla na região sul nessa manhã. E do frio congelante para o calor escaldante. A onda de calor que atinge a Europa há semanas teve hoje uma nova marca bem preocupante. Barcelona teve o dia mais quente em 12 anos. Os termômetros registraram 40 graus e meio, foi a temperatura mais alta desde quando começaram as medições. A Espanha é um dos países mais afetados pelas mudanças climáticas da Europa. O país está
acostumado com as temperaturas elevadas, mas há alguns anos elas vêm se intensificando com ondas de calor cada vez mais potentes, cada vez mais duradouras, Yuri. Não, impressionante. Recorde em 112 anos. Vá lá que Barcelona é uma cidade litorânea, tem ali praia para dar tem um refresco, tem um refresco, né? Não é tão quente quanto Madrid, por exemplo, que é insuportavelmente quente, né? Todo madrilenho sai da capital espanhola no verão porque fica muito difícil de aguentar o calor mais intenso, mas ainda é início de julho. Geralmente o calor mais alto é em agosto ali ainda. Né? E a gente tem falado de ondas de calor na Europa, mas no Brasil a gente tende a começar a falar de ondas de calor muito em breve também com a intensificação do El Niño. Entre setembro e outubro a situação deve ficar bem crítica por aqui também. Quer dizer, a primavera já vai ser em clima de verão. Começa antes a primavera, na verdade o inverno termina antes e a primavera já vai ficando cada vez mais intensa. E eu achando que a vida ia ser quente em outubro por causa das eleições. Não, vai ser, literalmente vai ser no termômetro além das urnas. É isso.